Boa tarde a todos. Vamos dar início à cerimônia de formatura da quarta turma do PAS, programa desenvolvido aqui pela Procuradoria-Geral do Estado. Muito nos honra, muito nos orgulha. Iniciando cumprimentando a mesa aqui, não é mesa, né, bem, são as cadeiras aqui, mesa fictícia. O doutor Carlos Edson, nosso queridíssimo chefe do Centro de Estudos Jurídicos, Frei Davi, que nos acompanha aqui desde sempre, foi digamos assim, um dos patronos desse programa, e o nosso sempre querido e amado Augusto Werneck, procurador do Estado, grande idealizador desses programas sociais que a Procuradoria desenvolveu, que transformou um pouco a casa, deixando de ser um grande escritório de advocacia, para muitos o melhor escritório de advocacia, para ser realmente uma instituição que implementa as suas políticas sociais naquilo que acredita. E, acima de tudo, nós acreditamos nesse programa, não é à toa que é a quarta turma que já se forma, e outros benefícios nós estamos desenvolvendo, como vocês vão, daqui um pouco mais à frente, vão ouvir falar com maiores detalhes, que é a residência social, onde os alunos do PAS poderão depois continuar as suas atividades dentro da Procuradoria-Geral do Estado e serão remunerados para isso, para poder efetivamente implementar e ter não só a vida acadêmica, mas também a vida profissional, como se fosse o início da experiência profissional que esperamos que todos tenham. Então, eu gostaria de agradecer muito a todos e a todas que estão presentes e dizer que é com muito orgulho, com muita honra, que a Procuradoria-Geral do Estado recebe e confere esse diploma a vocês. Vou passar agora a palavra para o Caer. Muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. É uma alegria estar aqui nessa jornada, nessa formatura. A formatura normalmente é um rito de passagem, né? A gente conversava isso um pouco antes. Nesse caso, a gente tem uma boa notícia para dar, né? Que o doutor Renan já antecipou aqui, a gente conversou com o Frei Davi e com o nosso Augusto Werneck, que é a expectativa não de uma passagem para fora da nossa Procuradoria. Como o doutor Renan falou, a Procuradoria se orgulha, né, dessa transformação de ser um escritório de advocacia notável tecnicamente, mas, ao mesmo tempo, inclusivo, né? E isso, o PAS, esse nosso programa, cuja quarta turma se forma hoje, desempenha um papel importante. Mas a gente não quer finalizar aqui a relação com vocês. A ideia, e a gente anuncia isso em primeira mão, conversamos, graças ao nosso procurador-geral aqui presente, a ideia é aproveitar essa quarta turma do PAS como a primeira, como um ingresso na residência social. Essa é a nossa ideia. A residência social terá um cunho de possibilitar o exercício de atividades jurídicas, né, de um estágio de nível superior, como vocês poderão ver, com uma remuneração compatível, né, isso na prática representa bastante, né, já não é a bolsa somente do PAS, mas uma remuneração de residência mesmo. Então, isso possibilita, né, uma situação mais justa e mais inclusiva, como a gente quer. Então, essa é a grande novidade da tarde, e eu quero parabenizar, independentemente de saber que isso não é um adeus, isso é um até breve, mas eu quero parabenizar cada um dos presentes, suas famílias, os formandos que estão aqui. É sempre uma vitória muito grande. E contem com a Procuradoria-Geral do Estado, contem com o Centro de Estudos Jurídicos. A gente está lá sempre de portas abertas para vocês. Eu e o doutor Rodrigo Távora aqui presente, meu assistente, que eu digo sempre, nós somos uma unidade lá na administração do Sejur, né? E a gente está lá de portas abertas para atender, para
todas as reivindicações, observações, aperfeiçoamentos. Vocês sabem que, naturalmente, um programa como esse, ele tem um caráter experimental, a gente vai necessariamente fazer algumas adaptações, alguns aperfeiçoamentos, precisaremos disso e, portanto, precisamos ouvi-los para que a gente possa, então, desenvolver da melhor forma a nossa menina dos olhos, diria eu assim, que é essa residência social da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Werneck. Augusto Werneck com a palavra. Bom, senhor Procurador-Geral, senhor chefe do Centro de Estudos Jurídicos, eminentíssimo Frei Davi, e todos os meus colegas procuradores, procuradoras, servidores e servidoras da Procuradoria-Geral do Estado que estão aqui, e todos os formandos do PAS-PGE e as suas famílias que vêm aqui orgulhosas, né, aplaudir seus filhos e suas filhas. Eu tenho a dizer, em primeiro lugar, diante das palavras aqui do Procurador-Geral e do nosso chefe do Centro de Estudos Jurídicos, dizer obrigado. Dizer que realmente nós, mais uma vez, demos um passo adiante. Demos um passo adiante no espírito das ações afirmativas. Em primeiro lugar, porque estamos nesse prédio. Esse prédio que foi, né, recuperado para o Estado, recuperado para o povo do Estado do Rio de Janeiro, mercê do talento de tantos dos nossos colegas. Nós temos aqui hoje Rodrigo Mascarenhas para simbolizar isso. Né? E esse prédio simboliza mais, né? Porque ações afirmativas não são só programas, não são só leis. Ações afirmativas se revelam quando nós redefinimos o papel histórico das instituições. E esse lugar aqui foi feito por quem? Foi feito por escravos, foi feito por indígenas. Não foi feito por portugueses, não foi feito por freiras, não foi feito pela Dona Maria. Então, quando nós estamos aqui dentro, nós podemos saber que estamos dentro de um lugar que foi, como tantos outros na cidade do Rio de Janeiro, de 1532 de 1565, no nosso caso, até 1888, tudo que há nessa cidade, tudo que houve nessa cidade, tudo que houvera nessa cidade, foi feito por essa mão de obra, escravizada, fosse negra, fosse indígena. E isso é o primeiro ponto, né, que marca a importância dessa reunião aqui. O segundo ponto foi esse passo, quando eu disse mais um passo adiante. O nosso primeiro passo, mais bonito passo, foi entender que a Procuradoria-Geral do Estado não bastava só ser o maior escritório, o melhor escritório de advocacia do Brasil, como disse, julgando um recurso extraordinário, o ministro Aleomar Balieiro, né, que litigavam naquele processo os dois maiores escritórios de advocacia do Brasil, a Procuradoria-Geral do Estado da Guanabara e o Departamento Jurídico da Light. Nós fomos além. Nós compreendemos que, para realmente ser o maior escritório de advocacia do Brasil, nós tínhamos que ter uma prática inclusiva, porque nós não poderíamos olhar para esse escritório de advocacia e ver uma paisagem branca, e ver uma paisagem masculina, e ver uma paisagem heteronormativa, e ver uma paisagem racista. Nós não queremos ser isso. Então, hoje, mais uma vez, nós reafirmamos esse compromisso, que já tem 20 anos, quando nós fomos defender as leis que fizeram a admissão na UERJ, né? E nós temos aqui o diretor da Faculdade de Direito da UERJ. Eu digo sempre, Caê, que eu me tornei, né, por conta da vida, um filho da PUC, mas eu nasci na UERJ. Eu sempre tive essa... Então, eu que nasci na UERJ, vi com muita alegria na época a possibilidade de ter ações afirmativas na UERJ, ter ações afirmativas na UENF e em todas as universidades estaduais. E nós ganhamos
todas aquelas ações. Não só as representações por incondicionalidade, não as ações diretas de incondicionalidade, as ADPFs, essas ações abstratas que eu sabia que nós íamos ganhar. Mas nós ganhamos todas as liminares, todos os incidentes, ganhamos todas as ações em que a incondicionalidade era afirmada do ponto de vista concreto, do ponto de vista incidental, do ponto de vista das ações de brancos contra pretos, das ações individuais. Nós derrubamos todas as liminares, né, Delcy? Você se lembra disso? Então, uma coisa que marcou a nossa história. Marcou a nossa história depois, nós temos passado a escrever as leis, porque a primeira lei nós tivemos que substituir, justamente para poder ganhar as ADINs e as ADPFs, que à época admitiam a revogação como uma forma de perda de objeto. Então foi uma solução de advogado que nos levou para esse ponto de realizar a elaboração das leis. E passamos a elaborar e a coordenar a elaboração das leis. E aí passamos a compreender que se nós defendíamos as leis, se nós elaborávamos as leis, nós não podíamos deixar de praticar aquilo que as leis recomendavam. Nós tínhamos que ser protagonistas também das ações afirmativas. E aí, ao tempo em que era procuradora-geral, Lúcia Leia, né, nossa querida rainha, surgiu o programa de inclusão social, mantido por todos os procuradores gerais que sucederam. Nós tivemos o problema da pandemia, que fez com que, né, retrocedesse um pouco no tempo a nossa perspectiva, mas continuamos insistindo e chegamos aqui. E agora vamos ter mais um passo, que é vocês, né, continuarem conosco na qualidade de residentes sociais e preparar, assim, as novas turmas, preparar um novo futuro, preparar uma perspectiva democrática que a nossa Procuradoria-Geral precisa, porque o povo do Estado do Rio de Janeiro exige. De novo, obrigado, Renan. Obrigada. Então, meu irmão Saad, meu irmão Carlos, meu irmão Rodrigo, meu irmão Werneck, tem mais procuradores e mais funcionários dessa casa. A alegria hoje é completa, fecha o ano de 2024 de maneira assim, muito nobre, com essa notícia já concedida a vocês, que foi o motivo de muitas conversas nossas em WhatsApp, né? Sonhando com esse momento, está aí a garantia. No entanto, nós sabemos que houve um fenômeno bonito. PGE, Procuradoria-Geral do Estado. E houve um fenômeno bonito. A PGE percebeu com bastante plenitude que só existe Estado se tem povo. Então, o foco não é defender o Estado enquanto governador, mas defender o Estado enquanto povo. Foi a partir daí que o Werneck me abriu a mente e toda a ação dele, nesse tempo todo que nós nos conhecemos, ele sempre entendeu a PGE na sua função de defender o Estado enquanto governo, mas também Estado enquanto povo. E, gente, se não fosse Werneck, dificilmente a lei de cotas da UERJ teria dado certo e, consequentemente, não teria contagiado o Brasil. Então, para ele, mais ou menos, uma salva de palmas. Eu lembro, nas várias reuniões nossas, Werneck, então, falou, Werneck, pelo amor de Deus, entraram para derrubar a lei de cotas lá no STF, Werneck. Qual é a solução? Frei, fica quieto, fica calmo, a gente tem uma solução. E aí o Frei meio assim, meio perturbadinho, né, Werneck? Eu vou agora revelar porque o cara morreu. O Werneck me falou qual era o caminho, mas eu não fiquei contente, não. Eu pedi uma audiência. Será que é erro que eu vou fazer aqui agora? Pedi audiência com o ministro do Direito, que já morreu, então eu posso falar. E ele falou, Frei Davi, só tem um caminho para vocês ganharem isso. É mudar a lei lá no Estado, que automaticamente cai aqui o processo no STF. Ou seja, confirmou o que o Werneck tinha falado, e como eu não entendo direito, eu queria
ter o máximo de informação. Então, gente, a partir dali, eu nunca mais escolhi do Werneck. Ele me aguenta e olha, não sei como é que está me suportando. Quantos anos são, Werneck, de parceria? Uns 23 anos de parceria. No entanto, meu irmão Saad, eu quero partilhar com o senhor a grande alegria. Agora, em 2013, o Brasil, a OEA, assinou a Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação racial. Só que os governos de 2013 e em seguida não fizeram a convenção ser sancionada pelo Brasil. E, gente, houve alguns incidentezinhos entre o Frei Davi e pessoas do governo Bolsonaro que foi bênção de Deus. E aí, desses incidentes, a gente foi e falou, olha, uma maneira de eu poder perdoar do meu coração esse incidente seria você convencer o Bolsonaro de assinar a Convenção Interamericana. Então, gente, quem sancionou a Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação racial foi aquele que falou que ia acabar com cotas e, pelo contrário, ele ajudou a gente a fortalecer nossas conquistas. Meu irmão Saad, por que eu estou falando isso? Porque Bolsonaro fez um bem muito grande para o nosso povo. Por quê? Porque o Estatuto de Igualdade Racial, ele é um estatuto autorizativo. A Convenção Interamericana, que agora tem status de Constituição, é uma lei determinativa. E aí, meu irmão, essa é a nossa alegria. Mas, infelizmente, a alegria vem com tristeza. Eu já consultei vários MPs estaduais e eles não estão entendendo ainda a Convenção Interamericana como uma lei determinativa. E aí fizemos um teste com o Ministério Público do Paraná. Paraná, olha só, Paraná. E lá um procurador corajoso, como o Werneck, assim, ele fez uma carta aberta aos prefeitos do Paraná. Olha, a convenção foi assinada, agora você, prefeito, não tem mais o direito de não fazer cota para negro no serviço público estadual. Se você não fizer, você pode sofrer improbidade administrativa. Você pode, por decreto, fazer, independente da Câmara de Vereadores. E aí, meu irmão Saad, subiu em 428% o índice de prefeituras do Paraná que fizeram decreto e outros métodos, alguns foram via Câmara, adotando cota para negro no serviço público municipal. Então, a gente quer ver se é possível essa demanda também ser abraçada pela PGE do nosso querido Estado do Rio de Janeiro. E esse é um ponto. E o outro ponto é o seguinte, o nosso querido CNJ, administrado pelo Barroso, teve a loucura de me botar numa comissão para debater a questão do negro, lá no CNJ. E a gente, então, conseguiu fazer uma rede forte lá dentro, com várias entidades de vários segmentos, e saiu agora o protocolo que orienta os juízes como ter uma postura antirracista nos seus julgamentos. Alguém conhece esse protocolo aqui? Ninguém conhece. E é obrigado todo juiz conhecer. Ora, se o juiz é obrigado a conhecer, mais ainda o MP, na minha opinião. E aí, meu irmão Saad, não bastando isso, assumiu o STJ o Benjamin. E ele também, mais uma vez, eu acho que ele estava meio assim, não assim, em momento normal, me convidou para compor uma comissão no STJ sobre a questão do negro. E a gente acabou de lançar, no dia 6 de dezembro agora, os 50 enunciados de como os julgamentos do STJ e demais órgãos devem considerar quando um dos polos tem o negro. E aí, eu, depois do dia 6 para cá, já chamei para algumas pessoas importantes no Brasil, que têm o poder de decidir, juízes e outros, ninguém sabe disso. E aí eu quero te pedir um favor. Se necessário, eu vou ajoelho aqui. Do senhor pedir, no seu conselho e com o Carlos e o Rodrigo, criar uma especialização aqui nessa casa, a primeiríssima do Brasil seria, sobre a convenção, da convenção aos protocolos do CNJ. Ou seja, isso para quê? Para esse assunto ser abraçado por todo o MP
e por todo o PGE, e assim contagiar todo o Brasil, porque eu não aguento mais ver leis boas sem ser colocado em prática. Então, a convenção tem um poder incrível. Ela obriga toda empresa a adotar a inclusão. Só que ela não diz assim, 10%, 20%. Ela fala equalizar. O que é equalizar? Se nós, afro-brasileiros, somos 55%, precisa ter lá 55% de afro-brasileiro na empresa. Então, irmão, a convenção é muito profunda, é muito forte. E eu queria que a nossa PGE fosse a primeira do Brasil a mostrar isso para o Brasil inteiro. Então, criar um curso de especialização sobre a convenção e esses outros 2 documentos, o protocolo do CNJ e esses 50 enunciados do STJ. O que você acha? É possível? Uau! Excelente, excelente. E concluindo a minha fala, parabenizar todos vocês que não perderam a esperança de trabalhar de várias formas para obter esse reconhecimento da residência, dizer para o nosso irmão aqui e demais membros que depois que eu conheci Michael Sandel, que o senhor deve conhecer com certeza absoluta, que é professor de Harvard, que é o mais importante professor de direito do mundo hoje. Há uma palestra dele, é a palestra mais cara do mundo hoje, é a palestra do Michael Sandel. O Michael Sandel lançou um livro que é revolucionário para nós brasileiros e para o mundo inteiro. E, para minha alegria, já foi traduzido para o português. A Tirania do Mérito. O que fala esse livro? Esse livro está mostrando que as provas que as nossas PGE fazem para aprovar procuradores, ela tem que ser revista. Essas provas sabem que tem um grupo de gente que vem da classe média alta, de Colégio São Luís, de altíssimo nível, e vem outros lascados, que vêm da Baixada Fluminense e das escolas sem qualidade. E eles não podem ser punidos, porque o Estado não deu qualidade. O senhor sabe que eu abri um processo contra o governador Garotinho, e quase eu fui preso por causa desse processo. O que eu fiz? A entidade que eu dirijo, né, com toda a assessoria jurídica da minha equipe. A gente provou, pegamos 10 escolas, olha só que coisa, e isso me diz que até hoje está acontecendo isso aqui no Rio de Janeiro, e eu quero a ajuda de vocês do PGE. Pegamos 10 escolas onde o aluno não teve durante 8 meses uma aula sequer de matemática. E o Estado obrigou a professora, a diretora, a botar nota falsa e passar o aluno de ano. Isso em matemática, em física, química. Pergunto ao senhor, como é possível um aluno desse, foi vítima do Estado, passar no vestibular? Ou passar numa prova aqui da PGE? Impossível, porque o Estado planejou o fracasso desse aluno negro, do branco pobre lascado da periferia. Então, irmãos, se pudesse também fazer um seminário sobre esse livro, A Tirania do Mérito, um seminário de uns 3 dias para todos os nossos procuradores de Estado e toda a sociedade entender que temos que mudar a compreensão de mérito. O mérito, quando é adotado no Brasil, ele é tirânico. Não sei o que estou falando, não, pessoal. Quem fala é o nosso querido Michael Sandel. E, na minha opinião, o Brasil não vai mudar. O nosso querido PGE, o nosso querido PGE aqui, o nosso querido Ministério Público Estadual, foi o primeiro a adotar cotas. Mas se vocês veem aí o número de procuradores negros, ainda não é um número suficiente. Por quê? Porque, mesmo tendo a cota de negro, 20%, o que joga o negro para fora é isso aqui. A tirania, o mérito, a maneira de como a prova é montada. Ela é montada para aqueles que vieram do Colégio São Luís, que vieram das faculdades mais nobres, como a UERJ. Não é montada para o nosso povo que vem da margem da sociedade. E isso não é honesto. Diante de Deus não é honesto. E diante de qualquer ser humano não é honesto. E como o senhor é um homem que tem uma visão bem assim, nossa, de uma mudança legal, a gente quer ver isso crescer. É possível? A gente precisa examinar isso aí. O nosso calendário de 2025 já tá fechado, mas vamos estudar a possibilidade. Tá bom?
o aluno. Representante aqui da turma. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a toda essa bancada aqui, Frei Davi, doutor Cacá, do Sejus, doutor Renan, presidente da PGE, e doutor Paulo Werneck. Eu sou Silvio, quero agradecer a todas as famílias também presentes, entendeu? Nossos colegas de turma. E venho aqui, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por esse momento, né? Todos os professores, docentes também presentes, aqueles também puderam ver. Agradecer a CEAP, na representação da dona Beth, que sempre foi prestativa, sempre procurando nos ajudar, né? Eu, na condição de representante, e alguns demais colegas da mesa. Toda vez que também procuramos o doutor Renan, doutor Cacá, doutor Paulo Werneck, sempre fomos bem recebidos, sempre bem atendidos nas nossas lutas, e fomos bem-sucedidos, até pela proposta inicial e pelas nossas conquistas. Agora, mais essa hoje que nós conquistamos. Muitos não acreditaram, mas todo o tempo eu acreditei. E quero agradecer por tudo que essa casa fez pela gente, está fazendo, né? Essa não era a nossa proposta inicial, mas saímos daqui rico em conhecimento, em aprendizado, com os professores que sempre se dedicaram, sempre dando material, sempre nos orientando, sempre dando e-mail, sempre nos deixando em aberto em orientação. Então, eu agradeço por esse momento, é um momento ímpar na minha vida, te agradeço por tudo que a Beth fez. A Beth foi uma pessoa muito importante na nossa vida, o pessoal também da ESAP, entendeu? Foi muito bom mesmo. O pessoal da ESAP também, que também sempre procurou nos receber, eu fico grato. E vamos continuar lutando, procurando fazer o nosso melhor nessa residência jurídica para somar e crescer. Essa é a minha oração de gratidão por tudo. Tá bom? Então, eu queria chamar os formandos para poder receber o certificado. A gente vai chamar o nome aqui. O pessoal da fotografia também preparar aqui para... Alessandra Cavalcante Correia. Ana Lúcia da Silva dos Santos. Anderson Leandro Pereira. André Batista dos Santos. Carlos Henrique Ottoni de Carvalho. Deise Lúcia Espírito Santo dos Santos. Denise Bentes Nogueira. Diego Barbosa de Barros. Tá. Edinalva Elias da Silva.
Jaqueline de Souza Maia. Lucas da Silva Marins Guimarães. Luciano França de Azevedo. Márcia de Amorim da Silva. Natália Vasconcelos de Souza. Poliana Souza Martins Carrovac. Rafaela Correia Cavalcante. Silvio Rodrigues Filho. Thaís Albernaz de Araújo. Vander Costa Alves. Acabou. Tá marcado aqui. Tá, vou falar. É porque não estava marcado. Renata Monteiro Gouveia Carvalho. E por último, Ianca Cristina Gomes dos Santos. Bom, agora declaro encerrada a cerimônia. Parabéns a todos. E agora temos um coquetel aqui em homenagem aos formandos.